Boa noite a todos. Vou falar de um assunto interessante. Quem aqui não teve um conhecido, um amigo ou um parente que não tenha tido um câncer intestinal? É por isso que a gente está aqui hoje, para conversar um pouquinho sobre esse assunto que tanto nos preocupa. O câncer intestinal, ele tinha uma incidência bastante tranquila até o início da Revolução Industrial ou dos fast foods. De repente ele começou a ter explodiu a sua prevalência, a sua frequência na população em geral. No nosso meio, no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, nós aguardamos para esse ano, em 2016, pelo menos 34 mil casos novos de câncer. E já temos uma estatística, 26 casos para cada 100 mil habitantes. Obviamente, essa distribuição se faz mais no sul e no sudeste. Guardem essa informação, vou explicar um pouquinho mais adiante. E eu gostaria de comentar um pouquinho do nexo causal entre alguns cânceres e também depois comentar sobre o câncer intestinal. O câncer mais frequente, ele não está relacionado aqui. É o câncer de pele. Então vamos pensar agora num outro câncer bastante frequente e importante no homem. Em segundo lugar, o câncer de pulmão. Há um nexo causal entre pulmão e algum agente físico ou químico? Sim, o tabagismo. Há um nexo. Quem fuma, a incidência de câncer de pulmão é muito mais frequente naquele que faz uso de uma toxina para o tecido pulmonar. A gente pode usar o mesmo raciocínio para o intestino? Se a gente for nessa linha, há um raciocínio a ser pensado. O sistema digestivo, o intestino que nós estamos falando é o cólon e o reto. Alguma coisa a gente deve estar fazendo, colocando para dentro do nosso tubo digestivo, que aumenta ou que cria o câncer intestinal. E é este o raciocínio que eu vou querer desenvolver um pouquinho aqui. Fatores de risco para o câncer intestinal. Quase todos, se nós olharmos esses fatores de risco aqui presentes, quase todos nós, ou algum amigo, ou algum parente tem. Então nós fazemos parte de uma população candidata a ter o câncer, todos nós. Eu, em especial, tenho 50 anos, então, mais de 50, 52, então eu sou um candidato, eu tenho um médio risco para o desenvolvimento do câncer. Quando associado a outros fatores de risco, como história familiar, parente de primeiro grau com câncer intestinal, pai, mãe, irmão, filho, uma história própria, já ter sido tratado ou diagnosticado de câncer, você aumenta a sua chance de ter um novo câncer intestinal. Ou cânceres geneticamente semelhantes, mama, colo do útero, próstata. Agora vamos falar um pouquinho de outros fatores de risco que parece que batem como um martelo, não só na doença oncológica, mas também na cardiovascular, que é o sedentarismo e o erro nutricional. É interessante como o ser humano reage muito mal do ponto de vista de doença, seja ela do ponto de vista oncológico ou degenerativo, para a falta de atividade física ou alimentação inadequada. Então veja, já se está comprovado, isso rodou bastante na mídia recentemente, que aproximadamente de 15 a 19 cânceres estão relacionados ao sedentarismo. Então um dos fatores de risco é não ser ativo fisicamente. O outro é a consequência do sedentarismo, a obesidade, o aumento da circunferência abdominal. O tabagismo e o etilismo não moderado, eles também estão começando a ser relacionados com o câncer do aparelho digestivo e também do colo retal. Né? E existem algumas síndromes genéticas, isso não é a população em geral, 95% do câncer ocasional ou esporádico está nesses fatores de risco. 5%, a minoria, estão relacionados a síndromes genéticas. Elas são mais fáceis de serem abordadas, porque é uma síndrome genética relacionada a pólipos, a câncer, e esses pacientes são mais marcados, são mais vigiados, porque tem uma informação de prontuário clínico de que tem uma alteração genética e desenvolvem um câncer com muita facilidade. O câncer
ele é genético, não necessariamente familiar. Existem síndromes genéticos familiares, mas o câncer ele vem de uma alteração de um estímulo de uma célula convencional do intestino que sofre uma mutação genética. Sofrendo essa mutação, ele deixa de ser uma célula intestinal normal e passa a ser uma célula cancerígena. Interessante. Então, esta é a história habitual do câncer intestinal. 90 a 95% do câncer intestinal vem de uma alteração benigna do intestino chamado pólipo. Mas todo pólipo? Não, não é todo pólipo. O pólipo tem que ser um pólipo adenomatoso. Ele tem que ser um adenoma. Outros pólipos, inflamatórios, hiperplásicos, etc., essa nomenclatura acho que não interessa tanto nessa situação, mas os pólipos que não são adenomas, em termos gerais, eles não se transformam em câncer ou carcinoma. E isso é muito importante. Quando nós falamos que 90 a 95% do câncer intestinal vem de uma célula que quis se transformar num pólipo, num adenoma, ele começa a crescer. Às vezes nem cresce tanto, mas tem um potencial de invasão muito grande e começa a infiltrar a parede intestinal e até se distribuir para a circulação. Essa história é importante, porque a gente tem como mexer com isso. Então, voltando ao que é importante primariamente. Como combater o câncer? Vamos tomar uma medida barata, não técnica, não médica. Seja ativo, coma adequadamente. Parece que serve para quase todas. Diabetes, como já foi dito, diabetes, hipertensão, etc., osteoporose, osteopenia, etc., infarto, etc. Então, você veja que interessante que na distribuição de alimentos, a carne vermelha, que é um dos vilões, saturada de gordura, porque a carne vermelha, comida em excesso, ela é digerida e, encontrando algumas bactérias no cólon, formam produtos tóxicos que em indivíduos suscetíveis geneticamente, essa toxicidade dessa conjunção da degradação da proteína de origem animal com algumas bactérias naturais do intestino formam agentes tóxicos conhecidos como carcinógenos, agentes cancerígenos. Quando essa carne é feita em alta temperatura e fica esturricada, mais nitrogênio queimado, carbonizado, mais ativo, mais cancerígeno é. Agora, a gente pode comer carne vermelha? Não estamos falando de vegetarianismo ou não. Podemos comer carne vermelha, mas qual que é o volume de carne vermelha que nós devemos comer dentro de um universo de alimentos? Uma minoria. O nosso intestino ele deve ser regado com alimentos saudáveis, probióticos, prebióticos, frutas, verduras, cereais integrais. Cálcio é razoavelmente um protetor de alguns tipos de câncer. Parece que o cálcio protege o câncer intestinal, existem estudos nesse sentido. Então, leite, derivados. Então, até salsicha está colocado aqui. Para mim é um veneno salsicha, mas se for artesanal não é. Né? Mas carne suína, na verdade ele quer representar carne suína. A gente pode comer carne suína de aves, peixes e carne vermelha também. Aqui tem um bacon representado. Não há problema do ponto de vista nutricional em relação a isso, desde que tenha o seu devido lugar. Existem pessoas que têm a dieta radicalmente na base de churrasco ou proteína, de Coca-Cola e refrigerante. Esse é o tipo, é um perfil. Quando nós começamos a falar de prevenção primária, nós começamos a conhecer pacientes que têm um perfil, que não gostam de ser ativos, que gostam de comer muita caloria, muita proteína, muita gordura, e não gostam, não comem verdura. Há um perfil de clientes extremamente perigoso para desenvolver o câncer. E essa é a prevenção primária. A função do profissional da saúde é de incutir que nós devemos estimular duas atividades, dois comportamentos simples, saudáveis, que ajudam inclusive a combater o câncer intestinal. O diagnóstico do câncer, por ser dentro da luz intestinal, ele pode ser feito por diversos exames, mas o exame mais importante, o gold standard, né, o exame padrão ouro
para se fazer o diagnóstico é a videocolonoscopia. É um exame direto, na qual se olha a mucosa intestinal e se procura quem? O câncer? Sim, se procura o câncer. Mas por que não procurar alguma coisa antes do câncer? Diagnosticar o câncer através da videocolonoscopia é fácil. Você encontra aquela massa diferente lá dentro, e quando você encontra o câncer, e esse paciente já vem com alguns sintomas, você não tem muito o que fazer além da biópsia e encomendá-lo a um tratamento mais agressivo, que envolve, normalmente, a cirurgia e, quando não, a químio e a radioterapia. Agora, o que a gente pode fazer para que esse câncer ou seja detectado numa fase mais precoce, um câncer em fase inicial, ou antes que tenha vindo a ser câncer? Essa se chama prevenção secundária. A prevenção secundária é feita por um exame muito interessante, a videocolonoscopia. O mesmo exame que faz o diagnóstico do câncer faz a prevenção secundária. A videocolonoscopia tem o papel de uma vacina para as pessoas candidatas a terem câncer intestinal. Assim como se desenvolveu a vacina do HPV e a incidência de câncer do colo do útero, que já foi o primeiro lugar no Brasil, já está em terceiro, por políticas preventivas, pelo Papa Nicolau e pela própria vacinação, a gente tem como fazer o câncer intestinal cair na sua incidência aplicando-se uma vacina, chamada videocolonoscopia. Então, todo indivíduo que estiver dentro de uma faixa etária que começa a ter risco, 50 anos, sem nenhum sintoma, fizer a sua primeira videocolonoscopia bem feita, ele está vacinado contra 90% a 95% do câncer coloretal. E é esse recado que eu gostaria de deixar, além de toda essa informação simples, né? A gente não tem tanto tempo para falar sobre câncer, mas a gente tem que dar um recado. Se eu tivesse que deixar um recado, comecem a se vacinar contra o câncer intestinal. Façam uma videocolonoscopia. É a oportunidade que nós temos de encontrar um adenoma e removê-lo enquanto ele ainda é adenoma. E a oportunidade que nós temos de remover cânceres precoces em fase inicial, com uma gama de modalidades de ressecção bastante grande. Existem ressecções simples e complexas que são feitas por endoscopia. Terminada a sedação, o paciente vai embora para casa andando e foi tratado de câncer. Andando, sem cirurgia. Tá? Resumidamente, era isso que eu gostaria de falar hoje. Obrigado.